Comissão de Valores Mobiliários abre processo contra a Petrobras após renúncia de presidente. E você vai ver também. Ministério da Saúde amplia a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid para pessoas a partir de 40 anos. Lancha de Bruno e Dom é levada do porto de Atalaia do Norte para Galpão, na Amazônia. Primeiro-ministro de Israel renuncia e convoca novas eleições um ano depois de assumir o poder. O programa Animal Comunitário de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, dá assistência aos bichinhos de rua e garante a proteção dos animais. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Petrobras anunciou o diretor executivo de exploração e produção, Fernando Borges, como presidente interino da empresa. A nomeação foi feita após José Mauro Coelho pedir demissão do cargo hoje, mais cedo. A pressão pela saída dele ganhou força após o novo reajuste nos preços dos combustíveis. Borges, que é atualmente diretor executivo da estatal desde abril de 2021, vai ficar no cargo até a eleição e posse do novo presidente da empresa, Caio Mário Paz de Andrade. Além de José Mauro Coelho deixar a presidência da Petrobras, ele também renunciou ao cargo de membro do conselho, conforme divulgado pelo órgão. A renúncia ocorreu após a Petrobras anunciar um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel, o que gerou críticas do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Até a semana passada, Coelho vinha resistindo às pressões para renunciar à presidência. A intenção era acelerar a aprovação do nome de seu substituto, Caio Paz de Andrade, atual secretário de Desburocratização da Economia. O governo federal também quer trocar toda a diretoria da estatal. Ainda nesta segunda-feira, a Petrobras informou que tomou conhecimento de uma carta de Francisco Petros, defendendo um congelamento de preços de combustíveis por 45 dias, além da formação de um grupo de trabalho para discutir uma nova fórmula de reajustes. No fim da tarde, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, abriu 2 processos ligados à renúncia de Coelho. Um deles investigará notícias que anteciparam a renúncia. Antes da companhia se manifestar oficialmente, as ações da Petrobras chegaram a ser suspensas na B3. Já o segundo processo vai apurar uma movimentação suspeita envolvendo as ações da estatal. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou novamente em alta nesta segunda-feira, com os investidores monitorando o noticiário político local e em busca de sinais sobre a trajetória das taxas de juros no exterior, somando-se aí a temores domésticos sobre o futuro da Petrobras no dia em que o presidente executivo pediu demissão após reajuste de preços na semana passada. A moeda norte-americana subiu 0,85% e encerrou o dia cotada a R$ 5,186 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou perto da estabilidade hoje, com destaque para ações da Petrobras em meio ao pedido de demissão do presidente da companhia e em meio a crescentes pressões do governo. O indicador teve alta de 0,03% a 99.853 pontos. E olha só, a fila de espera do Auxílio Brasil alcançou 764.798 famílias no mês de maio, 6 meses após a implementação do programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família. O novo programa ainda tem benefícios que não foram regulamentados. O novo programa paga um benefício mínimo de R$ 400 para qualquer família, independentemente da composição. No entendimento do governo, a ampliação promovida pelo Auxílio Brasil atende à decisão do Supremo Tribunal Federal de pagamento de um benefício como renda mínima para a população que se encontra em situação de extrema pobreza. As linhas de pobreza no país são definidas com base na legislação do Programa de Transferência de Renda. Antes seguiam as linhas de elegibilidade do Bolsa Família e agora as do Auxílio Brasil.
De acordo com o programa, as famílias em situação de extrema pobreza têm renda familiar per capita de até R$ 105 mensais. Já as famílias em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210. Segundo o Ministério da Cidadania, ao ser implementado, o Auxílio Brasil zerou a fila de espera por benefícios da transferência de renda. Em novembro de 2021, o programa absorveu apenas os beneficiários do Bolsa Família, que somavam 14.500.000 famílias. A partir de janeiro de 2022, o número de beneficiários chegou ao patamar de 17 milhões e tem subido desde então. O total de beneficiários do Auxílio Brasil em maio foi de 18.119.192 famílias. O voto feminino é o que vai ter mais peso nas eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral traçou o perfil do eleitorado, olha só. O TSE revelou que a mulher com ensino médio e idade entre 45 a 59 anos é a maioria entre os aptos a votar. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições desse ano, há 8.600.000 mulheres a mais que homens para decidir o futuro político do país. Neste ano, 152.100.000 pessoas estão aptas a votar, quase 13,5% a mais em relação às eleições de 2018, quando eram 147.100.000 eleitores. O público feminino também é maioria em quase todos os recordes por região e escolaridade. Quando se trata do nível de instrução, as mulheres são a maioria entre os eleitores de nível superior completo. Elas também dominam com o ensino médio completo. Já os homens são a maior parte entre os eleitores sem escolaridade informada, mas que sabem ler e escrever. Para as eleições de 2022, mais de 5.600.000 pessoas se declararam analfabetos, o correspondente a 3,7% dos eleitores. 1,5 milhão de pessoas a menos do que o registrado nas eleições de 2018, quando 6,5 milhões disseram à Justiça Eleitoral que não sabiam ler nem escrever. O Ministério da Saúde liberou nesta segunda-feira a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 40 anos. Até agora, o Ministério tinha liberado essa dose apenas para pessoas com 50 anos ou mais, além de imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. A recomendação é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, 4 meses após a aplicação do primeiro reforço. A pasta também apresentou um balanço sobre a vacinação no país. Segundo o Ministério, pessoas não vacinadas tiveram risco de ter Covid grave ou ir a óbito de 6 a 9 vezes mais do que pessoas vacinadas durante os primeiros meses de 2022. E às vésperas do começo do inverno, a vacinação contra a gripe está empacada. A baixa demanda preocupa o Ministério da Saúde. Somente trabalhadores da saúde e idosos ultrapassaram 50% da meta de imunização. Mais de 70 dias depois do início da vacinação contra a gripe, apenas 2 grupos que pertencem aos alvos prioritários atingiram 50% da meta. A imunização contra a gripe não deslancha, o que acendeu um sinal de alerta do Ministério da Saúde às vésperas do inverno. O maior problema de contaminação de gripe nesse período é que o acúmulo de pacientes pode pressionar os serviços de saúde do país. Fazem parte dos grupos prioritários para a vacinação crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores. Dessas pessoas, somente funcionários da saúde e idosos ultrapassaram a metade do público a ser imunizado. Ao todo, 56,8% dos idosos tomaram a dose de proteção contra a gripe. Dos trabalhadores de saúde, 56,4%. Os dados são da plataforma Localiza SUS do Ministério da Saúde.
A lancha em que viajavam o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foi encontrada na noite de domingo pela Polícia Federal. A embarcação afundou com sacos de areia para dificultar a flutuação. Além do casco da embarcação, também foram encontrados um motor de 40 HP, 4 tambores que eram de propriedade do Bruno Pereira. Em nota, a Polícia Federal afirmou que a embarcação vai ser submetida aos exames periciais necessários para contribuir com a completa elucidação dos fatos. A lancha foi encontrada a 20 metros de profundidade. A Polícia Federal também identificou outras 5 pessoas suspeitas de terem participado da ocultação dos cadáveres, encontrados na quarta-feira. Dom e Bruno foram vistos pela última vez em 5 de junho, quando embarcaram rumo à Atalaia do Norte, no Vale do Javari, uma região com atividade de traficantes de drogas, pesca e mineração ilegais. Autoridades afirmam que os indícios sugerem que os assassinos atuaram sem o apoio de uma organização criminosa, hipótese rejeitada pela União dos Povos Indígenas do Javari, cujos membros participaram ativamente da investigação. E você vai ver ainda nesta edição, o primeiro-ministro de Israel renuncia e convoca novas eleições um ano depois de assumir o poder. E ainda, programa Animal Comunitário de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, dá assistência aos bichinhos de rua e garante a proteção dos animais. Os detalhes em instantes, até já! Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Hoje é um dia importante para o estado do Rio de Janeiro. Termina hoje o prazo para o governo do Rio apresentar à União uma nova proposta para o plano de recuperação fiscal. Em janeiro deste ano, o Tesouro Nacional recusou as condições apresentadas pelo estado, por considerar que não foi entregue um planejamento efetivo de corte de gastos. Desde então, a Fazenda Fluminense vem buscando ajustes e acertos. Caso fique fora do plano, o Rio vai ter que repassar 24 bilhões de reais à União. Para se ter uma ideia, a arrecadação do estado em 2021 foi de pouco mais de 53 bilhões de reais. Vamos aguardar. E foi confirmado o segundo caso da varíola dos macacos no estado. O Ministério da Saúde confirmou na noite do último domingo o segundo caso da varíola dos macacos no estado do Rio de Janeiro. Trata-se do 8º diagnóstico positivo no país. O paciente é um homem de 25 anos que vive em Maricá, na região dos Lagos. Ele não viajou ao exterior, mas relatou contato com estrangeiros. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente apresenta quadro clínico estável, sem complicações, e está sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde Estadual e Municipal. O caso foi confirmado pelo Laboratório de Enterovírus da Fundação Oswaldo Cruz. O Brasil registra 8 casos confirmados de varíola dos macacos. São 4 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. Outros 6 casos permanecem em investigação. Todos estão isolados e em monitoramento. E após uma suposta ameaça, a Universidade Pública cancela a aula por motivo de segurança. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, suspendeu as aulas em vários locais da instituição após identificar supostas ameaças feitas por um aluno. Além das atividades nos centros de estudo, também tiveram suas atividades paralisadas na Biblioteca Central e no restaurante universitário. Em nota, a universidade informou que o cancelamento visa a manutenção da segurança da comunidade acadêmica e de seus colaboradores. Maria Alice, é melhor prevenir que remediar. Eu volto amanhã com mais informações. Muito obrigada, Anderson, pelas informações. E olha só, falando aí sobre a varíola do macaco, o primeiro brasileiro diagnosticado com a doença em São Paulo recebeu alta. Anderson Ribeiro, de 41 anos, deixou o hospital na manhã de hoje após 14 dias em isolamento. Em sua rede social, ele agradeceu ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E vamos agora aí aos destaques internacionais. Gustavo Petro
ele foi eleito novo presidente da Colômbia. A vitória é histórica no país. A esquerda chega ao poder pela primeira vez na Colômbia. Gustavo Petro será o próximo presidente, após bater o milionário Rodolfo Fernandes no segundo turno presidencial neste domingo. De acordo com uma pré-contagem, o ex-guerrilheiro obteve mais de 50,5% dos votos contra 47% do adversário. Esta foi a terceira vez que o senador de 62 anos se candidatou para o cargo. Após 2 tentativas fracassadas, o ex-prefeito de Bogotá se descreve como progressista ao invés de esquerdista e revolucionário de várias causas, mas longe do marxismo, para evitar ser associado com as guerrilhas que protagonizaram 6 décadas de conflito interno. A ascensão de Petro assusta setores conservadores, uma parte da comunidade empresarial e dos militares, que temem que seu novo governo seja um salto para o vazio. E Israel deve ter novas eleições em breve. Os líderes da coalizão que governa o país vão apresentar um projeto de lei para dissolver o parlamento e convocar novas eleições antecipadas. O premier Naftali Bennett e o chanceler Yair Lapid reuniram em junho de 2021 uma coalizão única em Israel, composta por partidos de direita, centro e esquerda e, pela primeira vez, um partido árabe para encerrar 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Não poupamos esforços para galvanizar quem fosse necessário para passar as regulamentações, mas, infelizmente, nossos esforços não deram resultado. Por isso, eu e o chanceler decidimos agir juntos para dissolver o parlamento e estabelecer uma data acordada para as eleições. O acordo de coalizão entre Bennett e Lapid previa também uma rotação entre os dois na liderança do governo e a substituição de Bennett por Lapid em caso de dissolução do parlamento. Se o projeto de lei para dissolver o parlamento for aprovado, o chanceler vai se tornar o primeiro-ministro de maneira interina até que um novo governo seja formado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esperar que a Rússia intensifique seus ataques esta semana, dias antes da reunião da União Europeia, que vai discutir o status de candidato da Ucrânia a ingressar no bloco europeu. Depois que a Ucrânia recebeu o consentimento da Comissão Europeia na semana passada, os países se reúnem na quinta e sexta-feira para decidir se o país pode receber o status de candidato, decisão que deve ser tomada por unanimidade. Zelensky indicou que os russos estão reagrupando suas forças na direção de Kharkiv e na região de Zaporízia e continuam bombardeando as infraestruturas de combustíveis. O presidente afirmou que o exército ucraniano vai responder a esses ataques e admitiu que houve perdas significativas. Em Lysychansk, sinais da preparação para um possível combate começam a surgir nas ruas. Os soldados colocaram cercas e a polícia posicionou restos dos veículos queimados nas ruas para impedir a passagem. E os ministros do exterior da União Europeia se reuniram hoje para discutir a liberação de milhões de toneladas de grãos retidos nos portos da Ucrânia. Os grãos exportados da Ucrânia são a principal fonte de alimentos de muita gente, principalmente dos países mais pobres. O chefe da diplomacia da União Europeia acusou a Rússia de crimes de guerra. Joseph Borrell classificou o bloqueio de inaceitável no momento em que milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. E as inundações de monções que ameaçam regularmente o sul asiático provocaram até o momento mais de 80 mortes na Índia e em Bangladesh, vítimas das enchentes ou após serem atingidas por raios. O número de vítimas das tempestades do sul asiático não para de crescer. Ali está a minha vila, debaixo d'água. Viemos para cá assim que a água começou a subir. Era quinta-feira. Já são 3 dias longe de casa. Muitas pessoas ainda estão abandonadas. Nossas equipes estão se esforçando para resgatá-las. E aqueles que estão no topo de prédios ou outros terrenos mais altos, estamos tentando abastecê-los com água e comida. As inundações de monções, fenômeno climático que provoca chuvas torrenciais em determinados períodos do ano, especialistas alertam que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência, gravidade e rapidez dos fenômenos. E
E olha só, o programa Animal Comunitário, que dá assistência aos bichinhos de rua de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, já garantiu a proteção de quase 200 deles. O primeiro a ser assistido foi o Frajola, o gato mais famoso do residencial Mangaratiba. Olha só. Cuidar de animais livres em situação de rua é um ato de carinho. Cuidado com cães e gatos que não foram adotados e que, na maioria das vezes, foram abandonados. Em março deste ano, a Prefeitura lançou o programa Animal Comunitário, com base na Lei de 2020, que garante suporte aos tutores voluntários. Se o animalzinho tiver algum problema, se ele precisar ser avaliado, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar avaliando. Vai ter a vermifugação, vai ter a vacinação antirrábica que a gente vai estar fazendo, porque a vacinação é anual, então vai ter que fazer a vacina. A castração, se o animal não for castrado, um dos benefícios é a marcação para fazer a castração. Os interessados em se cadastrar no programa devem preencher um formulário no site da Prefeitura, campogrande.ms.gov.br/Subéia, e concordar com as regras de castração, vacinação, vermifugação, microchipagem, no mínimo 2 tutores que precisam passar por curso de capacitação. O objetivo é garantir a qualidade de vida dos animais livres, mas que mantém relação de afeto e dependência com os tutores voluntários. Esses animais, muitas vezes que estão em situação de rua, eles criam também um vínculo com aquela pessoa que está alimentando ele todos os dias, que está cuidando dele todos os dias. O programa Animal Comunitário tem 187 animais cadastrados. O Frajola é o número 1 e é o mais famoso também. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está a maior colônia, são 170 animais. Ao todo, dentro do programa, são 6 tutores cadastrados. O Frajola é o símbolo da luta pelos cuidados com os animais de vida livre. Ele escolheu o condomínio para viver e não apenas um apartamento. Nós temos muitos moradores aqui que são de idade e sozinhos, porque os filhos moram fora daqui, ficavam aqui no jardim, e o Frajola, ele não pode ver ninguém, que ele vem fazer companhia, ele deita, vira de barriga para cima, porque ele gosta muito de carinho. O advogado Pablo Chaves explica que os animais têm direitos, a liberdade, a integridade física e, sobretudo, a vida. E cabe ao ser humano garantir cuidados e proteção. Os tutores do Frajola ganharam na justiça o direito dele viver onde ele quiser. Ele é o primeiro animal comunitário aqui de Campo Grande e consequentemente do estado, e também foi reconhecido nacionalmente, porque foi uma decisão inédita, não só em Mato Grosso do Sul como no Brasil, de ter um animal comunitário garantido com direitos judiciais no Brasil. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!